Estou falando que hoje é um dia que vai ser bastante emocionante aqui para nós. Que alegria poder contar com os jovens já tão envolvidos com as coisas do Senhor, e isso alegra o nosso coração. Irmãos, a gente tem duas coisas que marcaram a história do cristianismo durante toda a vida da igreja depois de Jesus Cristo, que começa ali em Atos, quando Jesus sobe aos céus. Tem duas coisas que modificaram toda a estrutura social, toda a estrutura cultural que existia naquele tempo. E aquelas duas coisas foram uma que é o amor com o qual aqueles discípulos receberam aquela missão, e o amor com o qual aqueles discípulos avançaram com aquela missão de Jesus, de ir, anunciar o Evangelho, fazer novos discípulos e os batizarem. Então aquele amor por aquela mensagem de Jesus, e isso mudou e transformou toda aquela cultura da época, e nós vimos pessoas que amaram tanto essa mensagem de Jesus que foram capazes de entregar a própria vida por causa desse Evangelho. E a segunda coisa se chama discipulado. Aqueles homens, eles foram avançando com o amor de Cristo e com a mensagem do Evangelho. E eles foram fazendo discípulos, eles foram passando essa mensagem. Eles foram multiplicando essa mensagem. Eles foram fortalecendo a vida dos irmãos. E dessa forma, eles alcançaram nós que estamos aqui hoje. Então essas duas características de amor e discipulado fazem a base da nossa igreja hoje. Com certeza, se você parar um pouquinho para pensar aí agora, você vai se lembrar de alguém que investiu na sua vida. Alguém que falou para você do amor de Cristo. Alguém que te discipulou. Alguém que estabeleceu princípios de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo que a cultura, hoje, fora da igreja, ela está, de alguma forma, muito agressiva. Nós temos percebido que os nossos filhos cristãos, eles têm perdido a liberdade de se expressar como cristãos. Antigamente, a gente, como jovens cristãos, a gente era motivo de chacota. Ah, você é crente, você não pode nada, você não pode fazer nada, você é quadrado, você não se diverte, a vida para você parece que não tem sentido. Mas eles não cerceavam a nossa liberdade. Mas agora os nossos jovens, eles estão sendo cerceados. E de alguma forma eles estão sendo ali oprimidos por não poder se manifestar como cristãos, porque a partir do momento que eu falo que eu sou cristão, já me rotulam como homofóbico, como uma pessoa que não tem empatia, e aí já começam a excluir esses jovens. Nós precisamos então de nos fortalecer nisto. Conversando com um dos irmãos aqui da igreja, que é o pastor Léo Paulino, que me deixa assim encantado com a luta dele, a disponibilidade dele em lutar por causa dessas coisas da família. Durante bastante tempo militou por nós cristãos ali na Câmara Municipal. E ele falando comigo da preocupação dele, da dificuldade que ele enxergava para a nossa próxima geração. E essas crianças? Como que vai ser com essas crianças? Como é que vai ser com essa nova geração de jovens cristãos? E eu vejo que essa dificuldade, esse pensamento, dói no coração de muitos de nós. Como é que vai ser a igreja futura com essas crianças sendo, de certa forma, tão bombardeadas? E muitas vezes, como um relato aqui do pessoal que trabalha com os adolescentes, eles vivem um mundo hoje digital agressivo, com informações muito complicadas. Você já percebeu uma coisa? Quando você está lá perto do seu telefone, não precisa nem de digitar. Você comenta com um amigo que está querendo fazer uma viagem. E logo em seguida, quando você abre o seu telefone, aparece 300 mil mensagens a respeito de viagem. Isso acontece com vocês? Se você digitar, então, para pesquisar sobre viagem, aí a coisa piora muito, porque aí o volume é muito maior. Aí, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque nós, como pais, nós, como família, precisamos nos atentar para isso. Eu acho que a resposta para essa nova geração não está neles. A resposta primeiro está em Jesus, logicamente. Mas a resposta está em nós. Eu tive o cuidado de pesquisar na Bíblia, esses últimos, talvez, 30 dias. Em nenhum momento na Bíblia eu vi o Senhor falando diretamente para crianças. A gente vê muitas vezes o povo, no Antigo Testamento,
se afastando daquilo que o Senhor tinha determinado. E normalmente o Senhor levantava um profeta, o Senhor levantava um sacerdote para falar com os reis, com os líderes daquela nação. Mas em momento nenhum eu vi o Senhor mandando uma mensagem para uma criança, para que aquela criança pudesse fazer a diferença no meio do povo. Tem um texto lá de Jeremias, que em uma das traduções bíblicas, Jeremias fala assim: por que o Senhor me escolheu? Eu sou apenas uma criança ainda. Mas aquilo ali é uma figura de linguagem. Jeremias já tinha mais de 20 anos quando o Senhor o chamou para poder anunciar a palavra do Senhor. Então, por que eu falo essas coisas? Porque a responsabilidade disso tudo não está nas crianças. A responsabilidade disso está em nós. Nós precisamos tomar esse choque de realidade. É interessante quando lá em Provérbios fala, né, ensina a criança no caminho, e mesmo quando ela for grande, ela não se desviará. É muito interessante. Mas esse versículo está solto ali em Provérbios. Antes e depois dele não fala nada a respeito de criança. Agora é engraçado que em Deuteronômio capítulo 6 fala. Se vocês quiserem abrir aí Deuteronômio capítulo 6, fiquem à vontade. Obrigado. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Se te ensinassem, para que cumprisse na terra, a que passas a possuir. O povo ia entrar na terra prometida agora. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. No capítulo anterior, nos 2, esse texto está falando, esse livro está falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, e sobre as ordenanças e as leis sociais. Então tem uma coisa aqui que a gente precisa ensinar nesse caminho, e ele vai começar aqui agora. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprirdes, para que seja bem sucedido. E muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Existe uma coisa aqui para a gente ensinar no caminho. A gente precisa saber o que é isto aqui. Esse amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento. E ele vai seguir no texto, falando aquelas coisas que a gente já sabe. Você vai falar disso no caminho, sentado. Você vai falar disso enquanto você estiver comendo na mesa. Você, se necessário for, escreve nas portas da sua casa. Coloca nos umbrais, coloca nas suas mãos. E também coloca de frente do seu rosto essas leis e estatutos. Agora, eu tive acesso a uma pesquisa, quero passar para vocês aqui rapidinho, não precisa desligar as luzes. A gente fez um PowerPoint aqui que ele vai ficar mais... Deixa eu ligar isso aqui. Que ele ficou escuro, acho que vai dar para vocês verem. E aí nós vamos continuar caminhando. Essa pesquisa foi feita com crianças entre 7 e 14 anos de idade, tá bom? Em alguns gráficos vocês vão ver que vai dar mais de 100%, porque as crianças tinham a opção de escolher mais de um item. Então o número não ficou fechadinho, mas a gente vai ter a proporção de cada coisa. Vocês vão achar muito interessante. Desse item aqui, possui celular, 87% dessas crianças de 7 a 14 anos disseram que possuem celular. Então, crianças de 7, 8 e 9 anos de idade com celular. A gente precisa pensar a respeito disso. Depois a gente tem quais as redes sociais que essas crianças participam. Olha, WhatsApp, 77%, Facebook, 32%, Instagram, 39%, TikTok, 26%. Aí vem YouTube e depois vem jogar no celular com 87% desses jovens. Eles falaram que eles usam YouTube e eles jogam celular. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se uma dessas crianças que está com esse celular, 87% fala que joga no celular e está no YouTube. Imagina se essa criança digita alguma coisa a respeito de pornografia no YouTube. Eu acabei de falar que quando a gente coloca qualquer coisa ali,
e clica para poder ter informações, a gente recebe uma avalanche de informações. Agora imagina você que é pai, que colocou um celular na mão de uma criança de 9 anos de idade, de 8 anos de idade, onde ele tem a liberdade de clicar sobre essas coisas. Complicado, né? E aqui agora, dias da semana que joga. Eles fizeram isso aqui, ó. Na segunda-feira, 7% só. Na terça, ninguém falou que joga. Na quarta, ninguém falou que joga. Na quarta, 3%. Na quinta, 0%. Na sexta, já 19%. No sábado, 29%. E domingo, 23%. Agora, olha que interessante. Todos os dias da semana que essa criança falou que joga, ela respondeu. 61% dessas crianças jovens que responderam, elas jogam. Olha outro dado bem interessante. Você lê a Bíblia? 64% falou que sim, 36% desses jovens falaram que não leem a Bíblia. 36%. Agora, o engraçado, quando a gente faz pesquisa, a gente fica procurando os detalhes, né? A maior parte falou que lê no domingo. Será que lê no domingo aqui na arca e na caverna? Somente? Não é uma coisa para a gente se pensar? Por que talvez o maior dia, que é domingo, o dia de maior diversão, o dia que tem mais atividade, o dia que almoça na casa do avô, o dia que sai para almoçar no restaurante, esse dia ele usa para ler a palavra ou esse dia é o dia que ele lê na igreja? Se for na igreja é muito pouco, né, gente? Nós aqui do Ministério Arca, Caverna, a gente fica com os filhos aproximadamente 2 horas, uma vez por semana, tentando fazer esses meninos terem contato com essa grandiosidade, com esse amor de Deus. Agora a gente precisa da ajuda de vocês para que isso aconteça também durante a semana, para que a gente possa ter uma geração mais forte para as adversidades que vamos viver. E aí que agora a gente vai para o hábito família na pesquisa. Sua família tem o hábito de orar junto? 54%. Muito bom. E eu espero em Deus que não seja só na hora da refeição. Não, 3%. Às vezes, 36%. E raramente, 7%. Então, nós temos aqui, se a gente somar, 50% aqui praticamente, não às vezes e raramente. Então, o hábito da família orar não está funcionando. Se a família não está orando junto, se ela não está em volta da palavra, como é que ela está explicando que a gente deve amar o nosso Deus, que a gente deve colocar isso nos nossos olhos, que a gente tem que colocar isso na nossa porta? Como é que a gente vai fazer para essa geração ser forte o suficiente para encarar o que está diante deles aí fora? E aí depois a gente tem aqui, ó, uma coisa que a gente falou aqui durante muito tempo esse semestre, esse ano aqui na igreja. As famílias seriam aconselhadas. A liderança da igreja aqui, através dos presbíteros, falou tantas vezes a respeito do dia da família. Um dia onde essa família vai estar em volta da palavra. Um dia onde essa família, esse pai vai perguntar para o filho como é que ele está na escola, qual a dificuldade que ele está passando, o que ele descobriu de novo, o que um pastor, que um professor falou que não caiu bem para ele. E o pai vai poder orientar, e o pai vai poder ensinar, e o pai vai poder falar um princípio, estabelecer ali um pilar do Senhor, um pilar de honra. E é engraçado, ontem a gente participou, o Ministério Arca participou durante toda a manhã, de 9 até meio-dia, de um treinamento fora do estado, foi online, e foi muito interessante que durante a palestra, na pesquisa, eles tiveram acesso também a um dado muito interessante, que é hoje a dúvida reina na vida dessas crianças de 8 até 15 anos de idade. Eles estão com muitas dúvidas, porque eles têm muitas informações, questão de ideologia de gênero, questão partidária, esquerda, direita, é muito confuso para eles. E o que é mais interessante, aquele jovem que é confrontado com isso, mas ele já ouviu a respeito com os pais, ele volta nos pais para tirar a dúvida que ele teve. Se você estabelecer um princípio com seu filho a respeito de ideologia de gênero, a respeito de questão política, a respeito de posicionamento social, a respeito de honra, se alguém questionar para ele o que é honra, ele vai voltar e vai falar com você: pai, você me falou que eu precisava honrar o Senhor, porque isso ia prolongar meus dias na terra. Mas o meu professor falou que hoje em dia isso caiu em desuso, que honrar agora não é dessa forma que o senhor está falando. Ele vai voltar para te perguntar. Agora, se você não tiver falado a respeito de honra com seu filho, eu fiquei com muito cuidado aqui nessa
pregação de hoje, no Dia da Família, para não transformar numa palestra para os pais, tá? Então eu queria que você tivesse muito amor comigo, talvez você seja avô, talvez você seja tio, talvez você esteja envolvido em algum lugar da sociedade onde você pode fazer a diferença. Pense nisto, porque você, independente de ter filho ou não, precisa fazer discípulos. Eu vou chegar aqui onde eu quero com essa palavra de discípulo, mas eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Independente da sua situação hoje, não sou casado, tenho filho, não tenho filho, você precisa fazer a diferença, porque esses jovens precisam de olhar para alguma coisa que reflita uma coisa boa para que eles queiram seguir, porque lá fora eles estão tendo muita informação que está tentando fazer com que eles sejam discípulos disso. Eu fico muito chateado quando vou lá naquelas mídias sociais e a pessoa fala que ele tem seguidores. O cara tem 5.000 seguidores, 2.000 seguidores. Eu fico, nossa, que coisa bacana, né? A gente devia ser só seguidores de Cristo, né? Não devia estar seguindo ninguém, principalmente que está ensinando coisa errada. Mas isso é um detalhe para a gente conversar depois. Então aqui, você tem o Dia da Família? 38% só falou que tem, 26% falou que não tem, 10% falou que às vezes, 7% falou que raramente e 19% falou que nem sabe o que é. Nós ensinamos isso aqui durante um semestre. O Neif falou, os outros presbíteros falaram, nós pregamos a respeito do Dia da Família, que seria um dia maravilhoso, aquele bunker espiritual. A nossa família fortalecida para poder cuidar de nós mesmos e também de avançar a cuidar de outros. E, para nossa surpresa, 19% das pessoas não sabem, dessas 19% dos que responderam à pesquisa, nem sabem do que se trata o culto da família. E agora, só falta 2 slides para terminar, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Foi perguntado aqui para esses adolescentes e essas crianças e adolescentes. Quantas horas por dia você acha que seu pai passa no celular? 30 minutos, 7% achou que o pai passa 7 minutos. 1 hora, 6%. 2 horas, 19% dos meninos. 3 horas, 3%. Mais de 3 horas, 65%. Então, em muitos aqui, o filho tem a referência e pensa, imagina e vê que você passa mais de 3 horas por dia no celular. Será que, eu não posso afirmar com certeza, né? Mas eu acho que boa parte desses pais trabalham, ficam fora. No tempo que eles ficam em casa, se o filho tem a percepção que ele fica 65% do tempo no telefone, sobra algum tempo para discipular o filho? Sobra algum tempo para falar do Senhor? Sobra algum tempo para estabelecer um pilar, que seja qual for, de perdão, que seja de generosidade, que seja de obediência, que seja de honra, que seja de amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, de amar o próximo. Sobra tempo para o pai falar a respeito disso? Eu acho que fica complicado. E depois a gente vai ter aqui, quantas horas por dia você acha que a sua mãe passa no celular? E aí, provavelmente as mães já viram aqui no final que elas estão melhores que o pai. O pai está 65 e elas estão em 52. E para mim está muito ruim 52. Mas para mim. Então aqui, 30 minutos, 7%, 1 hora, 13%, 2 horas, 12% e 3 horas, 16%. Mais de 3 horas, 52%. Então eu queria convidar os irmãos a pensarem a respeito disso. E ajudar a outros. Talvez você tenha um amigo no trabalho que tem filho. Talvez você tenha um neto. Talvez você tenha um sobrinho. E eu queria te encorajar a discipular essa pessoa. Eu queria te encorajar a fazer com que essa família gerasse discípulos. É só um detalhe, viu, gente? Mas eu não sei se vocês perceberam, essa pesquisa foi feita aqui na comunidade cristã da Zona Sul. Eu estou falando do filho de vocês. Não é com alegria, não, mas é uma realidade. E nós precisamos avançar para isso aqui, Alcance a sua família. Eu não sei se você teve a possibilidade de perceber o que nós escrevemos ali atrás, o Ministério Arca e Caverna, atrás daquela parede na entrada da igreja. Nós estamos declarando que a sua família é importante para nós. Ela é amada, ela é querida, nós nos importamos com a sua família. Mas só o trabalho da igreja é muito pouco. Semana passada o Neif já
convidou os pais para uma reunião que nós vamos ter aqui dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro nós vamos nos reunir aqui como família, como pais, para discutir o que a gente pode fazer para que a gente possa, pelo menos, tentar nivelar, porque está muito desigual o que esse pessoal está fazendo aí fora com relação à família, com relação aos princípios. Então, nós precisamos conversar muito a respeito disso. Então, eu queria deixar esse detalhe para nós, né? E é interessante que quando Jesus respondeu para alguns nos evangelhos, que quando eles questionaram para Jesus qual era o mandamento, o que era principal naquele momento, até para um fariseu Jesus respondeu isto, que era amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então nós precisamos de mudar isso de alguma forma. Então eu gostaria muito de te convidar a deixar com que o seu filho te veja de joelho, orando. Eu gostaria muito de te convidar para que você chamasse o seu filho para esse momento. Eu gostaria muito que na sua casa, os seus filhos tivessem a experiência de saber que Deus responde oração, porque vocês colocaram uma coisa diante do Senhor junto. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder, e eu tenho certeza que vocês vão colher esse testemunho. A gente teve o encerramento das Magnólias, né, que é um grupo que estuda com a Clécia aqui às quintas-feiras, só de mulheres, e eu tive o privilégio de conversar lá um pouquinho com as mulheres no encerramento. A Clécia me chama de Magnólio, né? O único homem que vai lá, que ora com elas. Quase toda quinta-feira eu passo lá para abençoar a vida delas lá. E eu falei isso lá para as mulheres, né? Em algum momento eu falei assim, deixe o seu filho te ver orando. Aí teve uma mãe que falou assim, eu estou de joelho, quando ele chega eu levanto. Não levante, por favor. Você que é avô, você que é neto, você que é avô, você que é tio, ensine a Bíblia para o seu neto. Quando ele for na sua casa te visitar, separa ele, conta uma história bíblica, fala de um princípio, fala de um testemunho de Deus para a sua vida. E uma coisa que eu vou fazer aqui para a gente encerrar, as crianças vão descer para a gente poder celebrar com elas esse dia aqui. Esse amor por essa geração, eu sei que nós temos, porque nós temos o amor de Cristo, e a palavra do Senhor fala que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Não é isso? Então esse amor nós temos? Eu acho que não. Esse amor nós temos? Nós temos esse amor. Agora imagina a dificuldade que é hoje no nosso mundo tão corrido de discipular alguém. Quando você tem que discipular alguém, você pega alguém, você começa a investir na vida dele, é tão complicado. Hoje a gente tem uma agenda cheia, um horário todo complicado, o trânsito é muito ruim, marcar uma reunião na igreja é difícil, porque a gente não consegue que todos venham, porque um mora muito longe, vai sair do serviço quase no horário. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente você tem alguém que mora dentro da sua casa. Boa parte de vocês aqui tem filhos e netos. O que você acha de você começar a discipular essas pessoas que estão dentro da sua casa? O que você acha de você, marido, começar a discipular a sua esposa? Começar a conversar com elas a respeito das coisas do reino, dos princípios da palavra. O que você acha disso? O que você acha de como o pai começar a discipular seu filho? Começar a falar para ele dos princípios, daquilo que Deus espera dele, daquilo que Jesus espera para ele, daquilo que ele pode em Jesus, daquilo que ele já é em Jesus. O que você acha disso? Você já está em casa, você não precisa de sair, você pode fazer isso de pijama na mesa do café da manhã. Na hora do almoço, você não precisa de marcar um almoço no shopping, você não precisa de achar um lugar que fica bom para os dois. Na hora do almoço, você já está em casa, no sábado, no domingo. Muitos têm o privilégio de almoçar com os filhos durante a semana. As mães têm o privilégio de estar em casa o tempo inteiro. O que você acha, mãe, de começar a discipular a sua filha? E que se ela tiver alguma dúvida na escola, se ela tiver alguma dúvida porque a amiguinha falou com ela que é interessante com 13 anos já ficar, já beijar, e você falou que não primeiro, que Deus não espera isso dela. Será que quando essa dúvida pintar na cabeça dela, será que ela vai voltar em você que deu a informação primeiro? Que colocou um pilar ali? Que colocou uma barreira? E aí você vai poder ter a oportunidade de conversar com ela de novo, de escutá-la. Olha que coisa maravilhosa. Agora, com mais de 3 horas por dia no celular, eu acho que fica um pouco difícil.
Eu acho que fica um pouco complicado. Então nós estamos orando como liderança da igreja para que em 2022 nós possamos avançar um pouco mais. Nós possamos nos aproximar dos pais. Nós possamos fazer com que os pais se aproximem da igreja. Colham o benefício de estar convivendo em sociedade, em comunidade. Usufruir do amor do irmão, do conhecimento do irmão, e que assim a gente vai crescer de forma bem grandiosa na presença do Senhor. E eu acredito que isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E uma coisa que vai acontecer quando você começar a tentar discipular seu filho, ou quando você começar a discipular alguma pessoa muito próxima a você, você vai ter que exercer o dom do fruto do Espírito. Você vai ter que ser amoroso, você vai ter que ter alegria para esse momento, você vai ter que ter paz, você vai ter que ser longânimo, você vai ter que ser benigno, você vai ter que ser bondoso, você vai ter que ser fiel a essa pessoa, você vai ter que ser manso e ter domínio próprio. Agora imagina para a gente um lar com essas coisas. Quem não quer? Quem não quer um lar onde o fruto do Espírito está assim, exalando, está contagiando? Já viu aquelas casas que a gente chega, que você fica constrangido com o amor entre a família, entre os membros da casa? Você não quer ir embora, você quer ficar ali. Agora imagina se a gente se propõe a fazer da nossa casa esse lugar. Gálatas 5 vai falar para a gente a respeito disso. Tanto do fruto da carne quanto o fruto do Espírito. Mas o melhor é que a gente possa colher o fruto do Espírito. Amém? Então eu queria te desafiar a se aprofundar mais nesse amor de Deus e começar a discipular as pessoas bem próximas a você, principalmente os da sua casa, porque isso já está lá no livro de Timóteo também, que é uma observação dada por Paulo a Timóteo, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Amém? Nós vamos receber aqui as crianças agora, que já estão descendo. A gente hoje tem um grupo na Arca, né? A Arca aqui da igreja, ela recebe crianças de 18 meses de idade, 1 ano e meio, até os 9 anos, quando essa criança passa para a caverna. E nós temos um grupo de aproximadamente 30 voluntários. E sabe o que mais me admira nesses voluntários? É todos os domingos, faça sol, faça chuva, eles estão aqui na igreja a partir das 9h30, servindo essas crianças. E eu participo de algumas reuniões com essas crianças, e eu participo de algumas reuniões com esses líderes, e durante a semana inteira eles ficam com a cabeça fritando, pensando o que eles podem fazer para que essas crianças tenham mais conhecimento a respeito do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito especial. Se você quiser trazer elas mais para cá, pode trazer, Patrícia. Bom demais? E aí? Você é leite, tem que ser assim. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você olhasse para essas crianças aqui. E eu queria que você pensasse assim, se você tiver coragem, você se desafiasse falando assim: eu preciso ser espelho para essas crianças. Eu queria que você olhasse e refletisse primeiro. Se você tiver coragem, você vai falar isso. Você vai falar assim: Deus, eu preciso ser espelho para essas crianças. Quando eu ver uma criança dessa correndo aqui na igreja domingo de manhã cedo, eu vou amar essa criança. Eu vou ficar feliz porque essa criança está dentro da igreja.
Você que é pai, eu queria que você pensasse assim: eu vou me esforçar para sair de casa cedo, para me chegar lá às 10 horas, para que os meus meninos possam receber o melhor. Aquela parte onde fala assim nos Salmos, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu queria te falar que quando o casal começa a brigar dentro de casa, aquela confusão toda para sair, está atrasado, e a mulher que não fica pronta, e o marido que está com a televisão ligada logo de manhã, essas crianças veem isso, viu, gente? E elas muitas vezes percebem que vir para a igreja está sendo um peso para a família. Vamos mudar isso. Vamos mudar essa realidade. Vamos fazer diferente. Amém? Os meninos vão distribuir para vocês agora uns imãs por família. E eu queria que você prestasse atenção. Pode começar a distribuir o imã aí. Os meninos já estão distribuindo. Muito obrigado. Sim, é para o pastor também. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, vocês estão recebendo um imã de geladeira. Esse imã está falando o seguinte: 1 Coríntios 15, versículo 58. Esse versículo tem uma particularidade que vocês vão lembrar muito deles. Gente, só um minutinho de atenção aqui. Eu acho muito legal quando eu vou visitar a casa de alguns irmãos. Em algumas casas que eu chego tem 6, 7, 8 imãs de geladeira aqui da igreja. Já tem algum tempo que a gente faz isso aqui, né? Em todo o culto da família a gente escolhe um versículo e coloca esse versículo para que durante aquele semestre as famílias se lembrem. Esse de hoje fala que no trabalho do Senhor, no Senhor, o seu trabalho não é em vão. Essas coisas todas que eu falei aqui, que você precisa pensar para alcançar a sua família, que tem que ser o seu desafio, que tem que ser a sua vontade, alcançar a sua família, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, mas eu queria deixar para você, e você guarde isso no seu coração: no Senhor, o seu trabalho não é em vão. Pai, eu te agradeço por essa manhã.